primeiro lugar, eu queria agradecer a vocês e dizer assim que como essa nova experiência que essa pandemia está nos trazendo, que é essa nova forma de contato e de troca com as pessoas, essa coisa virtual, ela, por um lado, ela nos enriquece muito e nos permite estarmos uns do lado dos outros de uma maneira que a gente não era habituado a fazer, mas, por outro lado, não nos permite o contato pessoal, que é uma coisa bastante interessante. Então, essa questão é bastante diferente do colega que me antecedeu, o Dr. Rodolfo. Eu vou falar de espiritualidade dentro de uma perspectiva bastante pessoal, assim, e vou tentar vincular essa questão da espiritualidade com alguns conceitos da Slow Medicine. Eu não sei exatamente o quanto vocês são familiarizados com esses conceitos, mas a gente vai dar uma passadinha geral e tentar entender se efetivamente existe uma possibilidade da gente aproximar a ideia da espiritualidade dos preceitos e da filosofia da Slow Medicine. A primeira coisa que eu confesso que eu fiquei assim bastante surpreso é que de saber que os alunos de medicina estão tão voltados para essa questão da espiritualidade. E aí eu fui ver que existe assim inúmeras ligas de espiritualidade no Brasil, e eu achei isso extremamente interessante, porque eu já tenho mais tempo de formado, né? Eu me formei em 1984 e eram questões que praticamente não se conversava na época, né? E aí, quando eu fui pesquisar um pouco, eu dei uma olhada e vi, puxa vida, pelo Brasil afora, os estudantes estão se voltando sobre essa questão. E eu acho que é bem interessante que o Dr. Rodolfo me antecedeu com uma palestra bastante acadêmica, assim, bastante com uma conversa bastante acadêmica, bastante fundada em dados, e o que eu vou falar para vocês é um pouco mais empírico. E se funda um pouquinho em experiências pessoais minhas. A questão da Slow Medicine, ela entrou na minha vida de uma maneira meio que ao acaso, sabe? Eu estava num congresso da Sociedade Americana de Geriatria em Orlando. Na verdade, o congresso era na Disney mesmo. Não sei se vocês sabiam que na Disney tem muitas crianças, muitos casais, pais das crianças e muitos velhinhos também. Então o congresso de geriatria foi lá. E eu fui numa palestra que era sobre humanidades em geriatria. Eu não sabia nem direito do que se tratava, isso foi em 2010. E resolvi ir até lá, cheguei lá, não tinha muita gente, não começou na hora que deveria começar, como costuma ser, as coisas lá nos congressos americanos, e depois de uns 15 minutos chegou um senhor, falou, parece que não tem nada muito organizado aqui, vamos nos apresentar e dizer um pouquinho do que a gente faz. E ele começou a falar do trabalho que ele desenvolvia. E eu fiquei assim, puxa, encantado com a ideia. Eu digo, puxa, que coisa interessante, eu nunca havia ouvido falar disso. É uma coisa muito próxima daquilo que eu sempre imaginei que eu gostaria de ver como medicina, né? Aí eu descobri que essa palavra não tem, na verdade, uma tradução para o português, serendipity, né? E isso quer dizer que é uma feliz descoberta ao acaso, ou a sorte de encontrar algo precioso onde não estávamos procurando. É quando, de repente, sem querer, alguém descobre algo que o faz mudar de vida, a solução para os seus problemas, a resposta para as suas perguntas. É semelhante ao eureka alegado aos cientistas. É uma forma criativa de lidar com uma situação encontrando um resultado inesperado para determinado caso. Tem a ver com o fato de identificar oportunidades em problemas ou situações inóspitas.
E a Slow Medicine, na verdade, entrou na minha vida desse jeito, assim, de uma maneira absolutamente inesperada. A nossa conversa, a gente vai falar um pouquinho sobre espiritualidade e religiosidade, uma ideia que eu particularmente penso e até já pesquisei um pouco a respeito e existem algumas coisas publicadas, mas eu confesso para vocês que é uma ideia que eu pessoalmente venho trabalhando, que eu chamo de espiritualidade horizontal e vertical. As formas que você tem de buscar a espiritualidade, né, contextos onde a espiritualidade faz parte de certas cosmologias, né, como o Tai Chi, a Yoga, religiões, e mesmo as Irmandades de 12 Passos. O Dr. Rodolfo estava falando previamente da questão das adicções e dos comportamentos de uso abusivo de substâncias, né? E depois a gente vai falar um pouquinho a respeito de Slow Medicine, né? Um pouco sobre os conceitos, quais são os seus pilares, os seus princípios. E onde é que eu enxergo que a Slow Medicine ela encontra a espiritualidade, né? E a gente vai terminar falando um pouquinho sobre esses pontos específicos aí. No ano passado, eu fui num simpósio na Itália, olha só, na Itália. Mas não era um simpósio médico, era um simpósio de Tai Chi Chuan. Eu sou praticante de Tai Chi Chuan há alguns anos. E era um simpósio internacional onde as pessoas, os maiores mestres de Tai Chi das famílias tradicionais da China estavam mostrando seus estilos, assim. É um evento super bonito, super interessante, assim, com praticantes de Tai Chi Chuan de todo mundo, e uma oportunidade ímpar de a gente ter contato com os grandes mestres vivos do Tai Chi Chuan, né? Boa parte deles estão na Índia. E eu havia comprado a minha passagem para lá, para a Itália, pela Royal Air Maroc, a empresa aérea do Marrocos. E aí, no dia que eu comprei a passagem, eu digo, puxa, eu não conheço Marrocos, eu vou ver se eu consigo passar uns dias lá. E efetivamente, aí eu fiquei alguns dias em Casablanca. E essa foto aí é a foto da mesquita de Casablanca. É a terceira maior mesquita do mundo. E ela é relativamente recente, foi construída entre a década de 70 e a década de 90 do século passado. E é uma coisa belíssima, assim. E a gente olha para esse tipo de construção, para esse tipo de monumento, e ele nos conduz a uma questão realmente, assim, transcendente, mesmo para os mais céticos dos homens. Você olha essa imagem apontando para o alto, e isso aí, se você for ver de perto, é muito grande. Então você sente a pequenez do ser humano e talvez por que as pessoas tenham tanto essa busca de algo que traga uma resposta às suas dúvidas. E por acaso essa época que eu fui no Marrocos era a época do Ramadã, em que os muçulmanos eles não comem durante o dia, praticamente durante o dia tudo está fechado, né, no país. E isso é o pôr do sol. É o pôr do sol em frente a essa mesquita que vocês viram, no Oceano Atlântico. Portanto, nós estamos do outro lado desse pôr do sol, no último dia do Ramadã. Esse é o pôr do sol do último dia do Ramadã. E eu estava lá, na frente da mesquita, olhando isso. Essas coisas me tocaram. Numa outra ocasião, eu estive na Índia. E essa foto foi tirada em Varanasi. Varanasi é uma cidade muito antiga, na verdade, é a cidade permanentemente habitada por mais tempo na humanidade. A Varanasi, que antigamente chamava Benares,
é uma cidade que ela vem sendo habitada desde 4000 a.C. E todo dia de manhã em Varanasi tem todo um cerimonial que acontece, que as pessoas se banham no Ganges, né, os yogis, e o Ganges é um rio sagrado para os hindus, né? E não dá para, a gente não precisa ser muito criativo olhando essa imagem e pensar por que eles pensam no sagrado quando vem o rio. Nessa viagem que eu fiz para a Itália também, eu entrei... Eu gosto de templos em geral, assim, eu me considero uma pessoa meio ecumênica. Qualquer templo me deixa, principalmente vazios. E isso é uma igreja em Bérgamo, por acaso o epicentro da epidemia por coronavírus na Itália. Para a gente ver o quanto está presente na história da humanidade a ideia de religião, a ideia de um contato com o divino, o contato com o sagrado, né? E obviamente dentro da Igreja Católica essa coisa se dá de uma maneira muito pictórica, né? Muito imagética, né? A gente vê o menino Jesus, a gente vê a Virgem Maria, né? A Virgem Maria. Ali no cantinho esquerdo tem algumas velas, e uma das velas fui eu que acendi, pelo sim, pelo não. Eu acendi para mim e pela minha família. E aqui no Brasil, essa é uma pintura do Caribé, que é um artista baiano, né? Que ele ajudou a ilustrar vários livros do Jorge Amado, mostrando o sincretismo, né? Das religiões brasileiras, né? Isso é uma cerimônia de candomblé, né? Uma vez eu estive na Bahia, eu tive a oportunidade de participar de uma cerimônia de candomblé na casa da mãe menininha do Gantuá. São coisas todas muito interessantes, assim. Então, assim, a religiosidade, quer a gente seja religioso, quer não, ela está profundamente enraizada na humanidade e acaba tocando a vida da gente. E nós, como profissionais de saúde, não poderíamos estarmos fora disso, né? A gente acaba sendo absorvido, a gente acaba sendo impregnada pela questão da religiosidade, da espiritualidade, e por isso que eu acho bastante interessante essa discussão que a gente está tendo hoje. Isso aqui é um outro lugar, é na Amazônia, né? É no Alto Rio Negro. Eu tive a oportunidade de ir em algumas expedições para atendimento de indígenas em áreas remotas da Amazônia. E uma coisa, quando você vê a grandiosidade dessas paisagens, você vê ali também uma coisa transcendente, uma coisa que te provoca dentro de si algo que talvez você pudesse chamar de espiritualidade. Esse é um amanhecer lá na Amazônia, na região onde vive a etnia dos Saterê-Maués, que é uma etnia que são os descobridores do Guaraná. Eles que, de certa forma, domesticaram o Guaraná. Então, quando eu falo de uma espiritualidade vertical, eu chamo isso... essas fotos foram tiradas em Recife. O artista é o Brenan, e ele é uma pessoa extremamente reconhecida lá em Recife. Quando eu falo de uma espiritualidade vertical, eu falo muito dessa questão que está muito vinculada à religiosidade, que é a relação com o sagrado, a relação com o divino, a relação com o poder superior. Por que eu digo a religiosidade? Porque efetivamente a religiosidade nos coloca, ou busca nos colocar pelo menos, frente a essa ideia de um poder acima de nós, de um Deus que
tá lá, e a religiosidade, a religião, ela se dá, é uma forma de você sistematizar e organizar essa tua relação com o divino, né, com o sagrado. Já a espiritualidade horizontal é uma outra ideia, né? Essa foto foi tirada em Berlim e ela representa um grupo de judeus indo, esperando o trem. Vocês podem ver que aqui ao lado das estátuas tem um trilho, né, de trem, esperando o trem onde eles iriam para um campo de concentração. E o que eu acho que é a espiritualidade horizontal? A espiritualidade horizontal, no meu entendimento, é uma ideia de que é como a gente estabelece a nossa relação com o outro. Os princípios que a gente utiliza para que essa relação se dê de uma maneira positiva. Mas não necessariamente, porque a gente está vendo isso todos os dias no Brasil atualmente. Os seres humanos podem se relacionar uns com os outros de forma muito destemperada. Mas, se a gente for falar de espiritualidade, nesse aspecto horizontal, eu diria assim, de alguns princípios como aceitação, boa vontade, tolerância, honestidade, são princípios que permeiam as nossas relações e são princípios de ordem espiritual. E que é efetivamente assim, ela não é uma relação com o sagrado, com o divino, mas é uma relação que a gente estabelece uns com os outros. É o que eu chamei de espiritualidade horizontal. Né? Se a gente for ver, isso aqui é um pouquinho de Tai Chi Chuan, né? O Tai Chi Chuan é uma prática originária da China, né? E a base do Tai Chi são a medicina tradicional chinesa, o confucionismo e o budismo, assim. Então tem todo um horizonte teórico no qual ele se insere e assim, todos eles, através da prática de movimentos específicos do corpo, que são movimentos lentos e coordenados, você tentaria chegar, seria uma maneira de você tentar buscar a sua própria espiritualidade, né? Se a gente for pensar lá nas Irmandades dos 12 Passos, né, que são diversas irmandades, as mais conhecidas são os Alcoólicos Anônimos, né? Os 12 Passos também falam dessa questão da espiritualidade, né? Por exemplo, o 11º passo diz isso, né? Procuro, através da prece e da meditação, melhorar meu contato consciente com Deus, rogando apenas o conhecimento de sua vontade em relação a mim e forças para realizar essa vontade. Então, falando um pouquinho dessa espiritualidade horizontal, né? Como o colega, o Dr. Rodolfo, falou, às vezes isso pode ser um movimento pelo qual um indivíduo que tem dificuldades com algumas substâncias, ele tenta superar, ou usa desse instrumento para poder enfrentar aquela dificuldade, né? E o 12º passo fala assim, tendo experimentado um despertar espiritual graças a esses passos, procuro transmitir essa mensagem a outras pessoas e praticar esses princípios em todas as minhas atividades. Quando a gente fala nisso, a gente fala um pouco exatamente dessa ideia de uma espiritualidade horizontal, da forma como os seres humanos se relacionam uns com os outros. A yoga é outra maneira interessante. Essa pessoa aí da foto é o Iyengar, que é um indiano que tinha problemas de saúde e ele não conseguia fazer yoga na juventude dele. E ele acabou criando um tipo de yoga que permitisse para mesmo pessoas doentes ou com dificuldades ou com deformidades físicas pudessem fazer yoga. E a gente não precisa ir muito longe, nem eu estou aqui para explicar isso, é que toda pessoa que busca a yoga não busca um exercício físico como se fosse uma academia. Ela busca também um preenchimento de necessidades outras que talvez a gente pudesse chamar de espirituais. Então, na verdade, isso aqui é em Pelotas, no Rio Grande do Sul, a Lagoa dos Patos. Né? O que é slow medicine, né? Que a gente convencionou chamar da medicina sem pressa.
existia uma tradução que dizia slow medicine como medicina lenta, e a gente achou que medicina sem pressa refletia um pouco melhor esses princípios. É difícil conceituar slow medicine, né? Existe um grupo americano, que é um grupo que basicamente faz muita... Eles não estão muito ativos no momento, mas chama Updates in Slow Medicine, e eles trabalham com uma ideia de revisão de artigos científicos, de comentários e highlights de congressos, tentando buscar uma visão do que eles chamaram de slow medicine, né? O que eles dizem que é slow medicine, né? É uma prática da medicina na qual se é cuidadoso ao entrevistar e examinar os pacientes. Cuidadoso em ponderar os riscos e benefícios das intervenções diagnósticas e terapêuticas, sem pressa de intervir quando os sintomas são pouco específicos, que se utiliza da observação clínica como uma importante estratégia diagnóstica e terapêutica, e cautelosos sobre a adoção de novos testes diagnósticos e terapias até que as evidências possam estabelecer o seu valor. E aqui, assim, a gente desenvolveu alguns pilares que a gente chama da slow medicine, né? E aí você só viu que a relação médico-paciente, ela ocupa um lugar extremamente importante dentro da filosofia da slow medicine, né? A relação médico-paciente é o fulcro da prática médica, né? E é importante que ela se dê dentro de uma estratégia de formação de vínculos, de conexão. E vínculo, conexão, se dá através da utilização também daqueles princípios espirituais que a gente estava falando. Então, uma relação médico-paciente, ela acaba sendo, de certa maneira, uma relação onde essa espiritualidade horizontal pode se manifestar. A gente precisa de tempo. Tempo para refletir, tempo para tomar decisões, tempo para informar o paciente, tempo para compartilhar decisões. Esse tempo não é exatamente e unicamente o tempo de consulta. É o tempo que a gente se permite a ouvir o paciente. É o tempo que a gente se permite a refletir sobre aquilo que ele está trazendo para a gente. É o tempo que a gente conhece ele longitudinalmente. Ou seja, não é no espaço específico de uma consulta, mas sim ao longo do tempo que a nossa ideia que se consolidem essas relações, né? O compartilhamento das decisões é outra questão extremamente significativa, e nisso eu tenho uma opinião também um pouco pessoal, assim, que eu me formei em 1984, e em 1984 a gente ainda vivia o final de uma ideia de que o relacionamento médico-paciente era uma coisa muito vertical. O médico determinava e o paciente obedecia. E hoje a gente sabe que não. Que hoje a tendência é muito mais uma relação de parceria, onde o médico e o paciente procuram juntos, de acordo com, até já foi apontado anteriormente, os valores, as expectativas, os desejos dos pacientes, a gente possa tomar as melhores decisões do que se refere à saúde deles, né? E lembrar sempre o quarto pilar, que fala a questão da tecnologia, né? Que a tecnologia é uma coisa que a gente de maneira alguma abre mão. A tecnologia é extremamente importante, mas ela é complementar. Exames complementares, não é por acaso que eles levam esse nome. Então, a tecnologia ela tem que ser usada de uma maneira cautelosa, de uma maneira ponderada, de uma maneira cuidadosa, senão é possível que a gente tenha mais problemas do que benefícios quando a gente se utiliza de uma maneira abusiva da tecnologia. A filosofia, então, assim, a ideia é essa questão de colocar o tempo no centro, um pouco no centro da prática médica, né? Ouvir o paciente, né? Ouvir de uma maneira respeitosa o paciente, raciocinar clinicamente, desenvolver essa capacidade de observação e de raciocínio, tirar um pouco o aspecto medular que atualmente está caracterizando muito a nossa prática, seja
por se seguir de uma maneira rígida protocolos, diretrizes e determinações, seja pela utilização excessiva de instrumentos de diagnóstico de propedêutica armada, né? Então, o raciocínio clínico, eu acho que eu não preciso ir muito longe, assim, sabe que 80% dos casos, uma boa história de exame clínico já elucida qual é o problema, né? Então, a ideia é essa, né? Você estabelecer relacionamentos sólidos com o paciente, conhecendo quem um pouco melhor quem ele é, onde é que ele está inserido, a comunidade dele, né? E essa relação se dá ao longo do tempo. E a nossa ideia exatamente é a criação de laços estreitos e duradouros, de vínculo entre essas pessoas. O médico, o paciente, a família, por exemplo, no caso da geriatria, da pediatria, faz muito sentido, né? Mas assim, a gente tem como um marco teórico na Slow Medicine a medicina baseada em evidências. A Slow Medicine não é uma forma de um trabalho de medicina alternativa ela se embasa, as raízes da Slow Medicine estão dentro da prática médica convencional, né? Ou seja, a medicina baseada em evidências é o nosso horizonte teórico principal. E a gente quer que, assim, respeitando os valores, a individualidade do paciente, a gente quer oferecer o melhor cuidado para aquele paciente. Para isso tudo a gente precisa daqueles fatores todos, do tempo, da atenção, da observação clínica, né? Então, a Slow Medicine, na verdade, ela é um movimento internacional. E o primeiro associação assim formal de Slow Medicine que surgiu foi na Itália, e ela até hoje é muito ativa, né? E ela criou essa ideia de uma medicina sóbria, respeitosa e justa, que aponta essa ideia como essencial. Fazer mais nem sempre significa fazer melhor. Isso faz parte de um manifesto, que é o manifesto da Slow Medicine. A Slow Medicine, esse manifesto foi publicado, na verdade, em 6 línguas, né? Houve essa tradução para o português, e que nos diz, né, que uma medicina sóbria é aquela que aponta que fazer mais não quer dizer fazer melhor. Até vou falar uma experiência interessante para vocês, que existem agora no Brasil já formalizadas 4 ligas de Slow Medicine. E a gente formou um grupo no WhatsApp, e a gente tem feito alguns encontros pelo Zoom, e a gente tem discutido esses conceitos da medicina sóbria, da medicina respeitosa, né, onde entram em consideração os valores, as expectativas, os desejos das pessoas, né? E a gente ficou mais ou menos 2 horas conversando sobre cada um desses aspectos. Então a gente fez uma reunião de 2 horas, 1h45, para discutir o que é uma medicina sóbria na visão das pessoas. Mais uma reunião para discutir o que é uma medicina respeitosa, né? Que é exatamente essa questão onde os valores, as expectativas, os desejos das pessoas são diferentes, são invioláveis. A gente tem que respeitar o que a pessoa é, né? E a gente precisa ter uma comunicação honesta, uma comunicação cuidadosa com os pacientes, né? E aqui, então, assim, mais uma vez falando daqueles princípios espirituais, né? Os profissionais de saúde deveriam agir com atenção, com equilíbrio e educação. Isso são formas de você colocar em prática aqueles princípios espirituais que eu coloquei como uma espiritualidade horizontal, que é tolerância, não julgamento, honestidade, paciência, né? E, sem dúvida, e isso nós estamos vivenciando um momento muito complexo no país, que é uma medicina justa, que é aquela que cuidados adequados e de boa qualidade para todos é importante. Essa pandemia do Covid, que hoje é o epicentro aqui em São Paulo, ela chegou por Guarulhos, pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos, e a primeira leva de pacientes foram cuidados nos hospitais de ponta das classes mais favorecidas. E
ali houve uma forma de cuidar dos pacientes portadores de infecção pelo coronavírus. Agora, essa epidemia pegou o metrô. E ela foi para a periferia da cidade, está se espalhando pelo Brasil inteiro, e a gente está vendo que a gente não tem uma medicina justa. E isso, se você falar de sóbria, respeitosa, mas não for justa, isso não vai ser slow medicine, a gente está muito longe disso ainda. A associação, o Instituto Holandês de Slow Medicine, ele criou toda uma série de princípios, são 10 princípios que falam da Slow Medicine. O tempo, a individualização, a autonomia, um conceito positivo de saúde. E esses princípios, então, a gente traduziu eles para o português e eles são muito interessantes. É interessante, talvez aqui o Brasil seja o lugar onde eles são mais divulgados no mundo, mesmo mais do que na Holanda, onde eles foram criados, né? O tempo é uma coisa importante, as decisões compartilhadas, né? A qualidade de vida, né? Isso aqui tem um pouco a ver com o movimento dos cuidados paliativos. E aqui, como eu estou falando, provavelmente com um grupo grande de estudantes de medicina, eu acho importante que salientar essa questão que não intervir, às vezes, é uma arte. Eu não vou fazer nada, eu vou observar a evolução disso para ver para onde que vai. E não intervir significa, às vezes, não dar remédio, significa, às vezes, não pedir exame, significa, às vezes, simplesmente se deixar disponível para o paciente, para que ele possa observar e tomar contato com o seu profissional, quando possível, caso a evolução não seja favorável. A segurança, em primeiro lugar, né? O juramento de Hipócrates, né, que a gente faz quando termina a faculdade, né? Em primeiro lugar, não causar o mal. E, em dúvida, se abstenha de intervir. Atualmente, com essa loucura que está, o tratamento farmacológico da Covid, a gente vê exatamente que o juramento de Hipócrates está sendo ferido de morte, bem como a ciência, bem como a medicina baseada em evidências. Não tem evidência de tratamento nenhum e se tornam políticas institucionais, municipais, e estaduais e federais o uso de determinados medicamentos que podem causar problema para alguns pacientes e, inclusive, outra crítica é aquela questão disso eventualmente tirar de alguns pacientes que se beneficiam de determinados medicamentos a possibilidade de ter acesso a eles porque eles sumiram simplesmente das farmácias. As estratégias, as ideias de humanização fazem parte da questão da slow medicine, né? E elas entram também dentro de um aspecto que é o próprio aspecto do profissional de saúde, sabe? Eu me formei numa época em que a gente está pensando muito pouco nessa questão do quão importante é a existência nossa, enquanto profissionais de saúde, no cuidado do outro. Era como se houvessem grupos opostos, os pacientes aqui, os médicos e profissionais de saúde aqui, uns contra os outros. Isso é possível que ainda aconteça, mas isso não é medicina, muito menos slow medicine, né? Então, assim, você se orgulhar daquilo que você faz, saber da importância e do valor daquilo que você faz é extremamente importante. Você se colocar no papel do indivíduo doente é importante. Isso se chama humanização. A humanização não é colocar um quadro na parede e música ambiente no hospital. A humanização passa pelo cuidado com o profissional de saúde, passa pela humanização do próprio médico. Tem um professor de medicina, que ele é médico de família, que ele fala muito da humanização enquanto que não é uma questão de humanizar o sistema de saúde, né, mas sim de humanizar o médico. E falar de humanização em medicina
é mais ou menos a mesma coisa, a humanização da medicina é mais ou menos a mesma coisa que fala da vegetalização da botânica ou a animalização da zoologia. Então, assim, humanização é uma coisa intrínseca da prática médica e o que a gente deve é criar profissionais com mais humanidade dentro de si. E mais uma vez, né, a questão do uso parcimonioso da tecnologia, né, a gente pensar que as novas tecnologias a gente deve procurar se utilizar para melhorar as decisões que a gente vai tomar, pensando principalmente na qualidade de vida do paciente. Essa é a questão essencial. A Slow Medicine, assim, ela tem vários livros publicados, né, que falam sobre o assunto, né. Esses três de baixo que vocês estão vendo são livros de autores americanos, né. O do meio chama My Mother, Your Mother, é do Dr. Dennis McCullough, que foi exatamente essa pessoa que eu encontrei no congresso de geriatria lá da Disney, naquele encontro sobre humanidades médicas. E foi lá que eu tomei contato pela primeira vez com a Slow Medicine, foi a primeira vez que eu vi e aí eu comprei esse livro, realmente é essencial. Esse Knock on Heaven's Door, da Cat Butler, fala um pouco das questões de final de vida, né? Cada um deles, o doente imaginado, o Marco Bobbio, que é um escritor italiano, ele é cardiologista, ele já esteve várias vezes no Brasil, 5 vezes no Brasil, né? E então tem várias literaturas bastante interessantes que podem enriquecer o nosso pensamento no que fala dessa ideia da Slow Medicine, né? E então esses livros que eu estou apresentando para você são os livros que eu diria assim, seminais, assim, que focam exatamente o assunto da Slow Medicine. Tem outros livros que são paralelos, que tratam de assuntos semelhantes ou relevantes, mas esses 8 livros, esses 10 livros que eu mostrei para vocês, eles focam na questão da Slow Medicine propriamente dita, né? Esse cara chama Peabody, é um clínico americano, né? E ele tem essa frase num artigo que ele publicou no JAMA em 1927, o artigo chamava O Cuidado do Paciente, The Care of the Patient, né? Onde ele apontava que uma das qualidades essenciais do clínico é o interesse pela humanidade, pois o segredo do cuidado do paciente é cuidar do paciente. E isso não é nada mais do que uma relação espiritualizada com o paciente que você cuida. É dentro desse horizonte, dentro dessa coisa, que se estabelece essa conexão. O envelhecimento é uma questão, assim, se a gente for ver, assim, a religiosidade, a espiritualidade, ela é buscada em qualquer momento da vida. Mas, assim, na velhice, essa questão tende a se tornar mais consistente. Os velhos tendem a ser mais religiosos, mais crentes em Deus. Não sei se porque eles estão se aproximando da finitude, porque eles já viram muitas pessoas morrerem em torno deles, porque eles viram a vida acontecer, tiveram perdas, e isso, assim, implica numa busca de algo maior do que eles, para que a própria sustentação da existência deles possa se dar, né? Isso aqui é interessante, né? Um artigo que foi publicado em 1999 no New England, né? Que ele fala, né, que do paciente muito idoso, né? Daquele idoso, né? Old, né? Que os desafios, né, do paciente muito idoso são mais espirituais do que médicos, né? O papel apropriado do médico nesse sentido é mais com aquele que ajuda, aquele que aconselha, do que o cientista, né? Claro, tem que interpretar essa questão de uma maneira cautelosa, mas
Isso é uma coisa importante. Nesse artigo, que é fácil, possivelmente depois eu vou deixar esses slides com vocês podem entender melhor o que ele quer dizer. A gente não está abandonando de maneira alguma a ciência, né? Mas a gente tem que pôr um plus na nossa relação, algo a mais na nossa relação com os velhos, para que essa relação se torne realmente efetiva, né? O nosso site, slowmedicine.com.br, tem muita matéria, muita coisa, e a doutora Ana Curadazzi, que é uma colega oncologista e paliativista e uma escritora assim muito talentosa, ela escreveu um pouco até em cima dessas coisas que eu estou conversando com vocês sobre slow medicine e espiritualidade, tá? Isso aí, mais uma vez, é lá no Ganges, né? Esse local é o local onde os pacientes são cremados. Lá em Varanasi, aquela fogueira que vocês estão enxergando ali no meio, é um paciente que está sendo cremado. E posteriormente as cinzas são jogadas no rio, né? A gente acredita que os cuidados paliativos e a questão do luto, elas são intrinsecamente vinculadas às ideias e aos princípios da slow medicine. São movimentos que caminham paralelamente, assim, quase que de mão dadas, entrelaçados, né? O luto, né, a morte, os cuidados paliativos. Esse é um artigo recente do site que fala sobre cuidados paliativos e a questão do coronavírus, que eu acho que vale a pena ser lido, ele é realmente interessante. E a ideia que é um pouco além da ideia da psiquiatria, né, tradicional, que se baseia lá no DSM-5, né, que onde um luto que dura mais do que 2 semanas é considerado patológico e eventualmente já passível de tratamento medicamentoso, né? Essa colega que escreveu esse artigo, Direito ao Luto Sem Pressa, ela é psiquiatra, né? E entendendo que cada pessoa tem a sua maneira, a sua forma de lidar com a perda de um ente querido. E não é através de regramentos e protocolos médicos que a gente vai conseguir definir o que é. São todas matérias que estão no nosso site, eu convido vocês para conhecerem, né? Então, de certa maneira, assim, a gente acredita que a slow medicine ela representa o renascimento, assim, ou uma tentativa de um renascimento do humanismo na prática médica, né? E ela é uma coisa ampla, assim, sabe? Tem várias iniciativas que têm propósitos, ideias e princípios e objetivos convergentes que a gente coloca dentro desse amplo guarda-chuva da slow medicine, né? E aí a gente pode falar da iniciativa da Tiozinho Wise, né, que não sei se vocês conhecem, mas é uma coisa muito interessante, a medicina narrativa, que é uma disciplina que foi assim, amplamente divulgada pela professora Rita Sharon, da Universidade de Colômbia, né? Os cuidados paliativos, né? Uma campanha que os italianos trabalham muito, o que significa uma prevenção slow, sabe? O Marco Boger fala muito nisso, assim, o cara atualmente, quando ele pensa em prevenção, ele pensa em ir no médico, fazer uns exames e ver o remédio que ele tem que tomar. E quando a gente sabe que efetivamente o que mais traz benefícios do ponto de vista são as estratégias de prevenção primária. Eu não sei se vocês ouviram falar já dessa medicina baseada em valores, é uma coisa muito interessante. Tem um aspecto que é econômico, mas tem outro aspecto que são valores, digamos, éticos, né? Essa campanha Right Care, do cuidado apropriado, é uma campanha norte-americana que tem uma convergência bastante grande com essas ideias todas, né? Então, pessoal, era um pouco isso que eu queria falar para vocês. Esse aí é o nosso site, www.slowmedicine.com.br. A gente hoje tem talvez, de maneira sistematizada, uma das melhores fontes de informação do mundo sobre slow medicine, né? Eu acho que não tem efetivamente nenhum outro local que você consiga ter
todas as informações a respeito de todos os movimentos que estão acontecendo no mundo, a não ser no site brasileiro, em língua portuguesa e criado por brasileiros. Eu acho que era isso que eu tinha para falar.